Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 4, do versículo 5 até o versículo 22. Atos, capítulo 4, versículo 5 até o versículo 22. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai ser justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara esta cura milagrosa. Senhor, muito obrigado pela bênção que temos de, nesse dia, o Teu dia, nos reunirmos mais uma vez para adorarmos o Teu nome, para Te louvar, para prestar este culto a Ti, Senhor. Quero agora, Pai, rogar a Ti a iluminação do Teu Espírito Santo sobre cada mente, cada coração aqui presente, Senhor Deus, e a todos aqueles a quem esta mensagem chegar. Que o Senhor fale com cada um, Pai Santo, através de mim, apesar de mim, Senhor Deus, para a Tua glória. Que o Senhor, ó Pai, dê a Tua instrução, dê, ó Deus, o Teu alimento. Que o Senhor transforme, converta aqueles que ainda, Senhor, estão longe de Ti, Senhor Deus. Que a Tua palavra nesta manhã não volte vazia, Senhor Deus. Faça a Tua obra aqui nesta manhã, Senhor, é o que nós rogamos, pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todas as pessoas sofrem algum tipo de influência. Todas as pessoas, elas são influenciadas. Quem assiste muita televisão será influenciado pelos programas que assiste. As crianças, os adolescentes, até mesmo alguns jovens e até adultos que passam muito tempo jogando videogame serão influenciados também por esses jogos. Muito tempo assistindo filmes, influenciados por esses filmes também.
Uma criança também, ela é influenciada pelos seus pais e depois pelos seus professores, colegas. E o cristão? O cristão, ele é influenciado pelo Espírito Santo. Mas não é apenas uma influência. O cristão, na verdade, ele é dominado pelo Espírito Santo. Ele é guiado pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, através das Escrituras. E o Espírito Santo, ele conduz o cristão a fazer a vontade de Deus, a ter uma vida que agrade a Deus. O Espírito Santo, ele nos guia a vivermos para a glória de Deus, obedecendo à palavra de Deus, mesmo que a gente sofra por causa disso, mesmo que a gente sofra perseguições, provações por causa da nossa fé. E no domingo passado nós vimos a primeira perseguição na igreja, depois que Pedro e João curaram um homem coxo de nascença e logo em seguida pregaram a ressurreição dos mortos, pregaram o evangelho, né? Aquilo incomodou algumas autoridades de Jerusalém e eles então prenderam a Pedro e João. E você se lembra que eles deixaram para o dia seguinte o julgamento, o interrogatório, porque já era tarde. Então eles passaram a noite na prisão. E no dia seguinte, meus irmãos, conforme a gente vê aqui no versículo 5, todas as autoridades judaicas, as autoridades espirituais ali, se reuniram ao redor de Pedro e João e perguntaram para eles em nome de quem eles haviam feito aquele sinal, aquela cura, aquele coxo. E meus irmãos, nós vamos ver nesta manhã a impressionante resposta que Pedro deu àqueles homens, àquelas autoridades. Uma resposta, queridos irmãos, que só poderia ser dada porque Pedro e João eram homens cheios do Espírito Santo. Essa é a primeira parte, né? Nós vamos falar hoje sobre a primeira parte desse texto e a segunda parte nós vamos deixar para o domingo que vem. Então esse é o tema que eu quero meditar com vocês nesta manhã, respondendo cheio do Espírito Santo. E no versículo 7, meus irmãos, as autoridades que nós vimos aqui no versículo anterior, o 6, o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, ou seja, todas as autoridades do templo, o sinédrio, né? Vocês se lembram quem que era o sinédrio? Eram os partidos, né? Os saduceus, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, eram as autoridades ali em Jerusalém. E como aquela cura provocou uma aglomeração de pessoas ali, porque viram aquele coxo estando saudável agora, pulando, louvando a Deus, eles então se reuniram, chamaram Pedro e João e falaram assim: em nome de quem vocês fizeram isso? Com que autoridade vocês fizeram isso? Agora eu chamo a sua atenção ao versículo que vai tomar todo o nosso tempo nessa manhã, o versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Vejam, meus irmãos, a pergunta que aquelas autoridades fizeram foi a respeito do sinal, da cura. Olha o versículo 7 de novo: em nome de quem fizestes isto? Isto que? Olha o versículo 9, Pedro responde: visto que hoje somos interrogados a propósito do quê? Do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que ele foi curado. Então eles reconheceram o milagre. Eles reconheceram que aquilo tinha acontecido. Lá no versículo 16, né, ele diz na segunda parte do versículo 16, um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Então, olha só, aqueles homens, aquelas autoridades reconheceram que um coxo de nascença, que a gente vê aqui no versículo 22, que tinha mais de 40 anos, havia sido curado por Pedro e por João. Eles reconheceram aquilo. E aquele coxo era muito conhecido. Você vai se lembrar que ele ficava
em uma das portas do templo mendigando, pedindo esmolas. Então, as pessoas que frequentavam o templo, elas conheciam muito bem aquele coxo. E agora elas viam aquele homem saudável, em pé, em perfeita saúde. E olha só, essa cura não faz aqueles homens, aquelas autoridades louvarem a Deus. Havia sido Deus, Jesus, quem tinha curado aquele homem. Pedro e João foram apenas instrumentos. Só que eles não louvaram a Deus. Eles queriam saber em nome de quem, eles ficaram incomodados, eles não louvaram a Deus. Da mesma forma como a gente viu no domingo passado, meus irmãos, que a pregação da ressurreição, a pregação de Cristo, a pregação do Evangelho incomodou eles, enquanto outros ouviram e aceitaram, se converteram, creram. Eles não queriam saber se Deus tinha feito aquele milagre, mas eles estavam incomodados. Isso nos faz lembrar, meus irmãos, aquela vez lá em João capítulo 9, em que Jesus ele curou um cego de nascença. Os irmãos devem se lembrar, nós já expomos, o Evangelho de João. E quando Jesus curou aquele cego, você se lembra que os fariseus, eles interrogaram o cego: quem te curou? E o cego então ele vai falar que ele não sabia quem era a pessoa, mas que ele era cego e agora via. As autoridades, meus irmãos, não estavam interessadas em Jesus, mas estavam com muita raiva dele. Em outra ocasião, você se lembra, lá em João 11, quando Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro já tinha morrido fazia 4 dias, o seu corpo já estava em decomposição, já estava fedendo, você lembra, né? E Jesus então, ele mandou abrir o túmulo, disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro então saiu vivo. Isso gerou conversão nas autoridades? Isso gerou transformação? Eles glorificaram a Deus? Não. Porque dali em diante, quando Lázaro foi ressuscitado por Jesus, eles então decidiram matar Jesus. Meus irmãos, alguns vão pensar o seguinte: muita gente pensa que se nós hoje presenciássemos muitos milagres, como nos dias do Novo Testamento, pessoas iam se converter. Se a gente hoje presenciasse cegos voltando a ver, coxos, paralíticos andando, mortos sendo ressuscitados, as pessoas iam ver essas coisas, as pessoas iam ver esses milagres, elas iam ficar impressionadas e elas iam se converter a Jesus. Mas o Novo Testamento não mostra isso. O Novo Testamento nos mostra que mesmo diante dos sinais, você se lembra que a Bíblia chama os milagres que Jesus e os apóstolos fizeram de sinais. Por que sinais? Lembra comigo, o que é um sinal? Sinal é alguma coisa que aponta para outra coisa maior. Então, por exemplo, se você está dirigindo o seu carro e você vê uma placa lá amarela, um losango amarelo, com uma coisinha assim, uma tartaruguinha assim, você já sabe que ali tem uma lombada, você tem que passar devagar. Tem lombada, infelizmente, que você sabe, que nem placa tem, você passa com tudo e o carro quase levanta voo. Mas um sinal, ele mostra para alguma coisa mais importante. Então, aqueles milagres eram como placas que mostravam alguma coisa. Eles apontavam para quê? Para Cristo, Filho de Deus, o Messias. Então, aquela cura apontava para quê? Para Cristo. Tanto que o que aconteceu? As pessoas que viram o coxo curado, ouviram a pregação de Pedro e de João e se converteram. Mas não aquelas autoridades. Eles então inquiriram Pedro, inquiriram João: com que autoridade, em nome de quem que vocês fazem isso? E como é que Pedro respondeu? Quem era Pedro? Quem era o apóstolo Pedro? Você se lembra, né? Se lembra que quando Jesus foi preso, Pedro ficou de longe e por 3 vezes perguntaram para Pedro: você é um dos deles.
você é um dos discípulos. E Pedro falou, não, eu não. Por 3 vezes, sendo que na terceira ele até praguejou. Pedro, ele era um covarde. E é interessante que Pedro, um pouco antes, algumas horas antes, lá em João 14:37, o que ele falou para Jesus? Por ti darei a minha própria vida. Ele falou para Jesus, Senhor, se for necessário eu morro por ti, eu darei a minha própria vida. E Jesus falou para ele assim, você vai dar a vida por mim? Darás a vida por mim? Lá em João 14:38. Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. E foi isso que aconteceu. E agora, de novo, perguntam para Pedro, em nome de quem? Você foi enviado por quem? Na autoridade de quem? Será que Pedro sentiu medo agora de novo? Covardia novamente? Olha o versículo 8 aqui, uma coisa que vai chamar a nossa atenção. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Pedro agora era uma outra pessoa. Não era mais aquele Simão dos evangelhos, que falava, batia no peito, não, eu morro por ti, Senhor. Mas chegava na hora, negava. Agora Pedro era uma pessoa diferente, uma pessoa transformada, uma pessoa mudada. Por quê? Porque antes Pedro ele estava cheio de si. Uma pessoa soberba, uma pessoa arrogante, é uma pessoa que se enche de si, é enfatuada, ela tá como se fosse uma bexiga cheia de si. Por isso ela é arrogante, ela é prepotente, ela é soberba. Só que uma pessoa, quando é convertida por Deus, ela se esvazia de si mesma. Ela se esvazia do seu ego, do seu eu, para que o Espírito Santo a encha. Para que o Espírito Santo a encha. Não dá para você pegar um copo cheio de água, cheio até a boca, e tentar colocar leite. Não vai entrar, você já está cheio de água. Para você colocar leite nesse copo, você tem que jogar a água fora, deixar o copo vazio, e aí sim você coloca o leite no lugar. Uma pessoa, para ser cheia do Espírito Santo, ela primeiro tem que se esvaziar de si mesma. Se esvaziar do seu eu, se esvaziar das suas preferências, se esvaziar do seu egoísmo, se esvaziar da sua autoconfiança, se esvaziar de tudo que é de si próprio e falar, Senhor, agora é com o Senhor, agora é a tua vontade, agora é o teu querer. Ele se esvaziou completamente para que o Espírito Santo o enchesse. Meus irmãos, Jesus havia prometido isso. Jesus havia prometido aos discípulos que ele deveria voltar ao Pai e lá do céu o Pai e o Filho enviariam o Espírito Santo. Foi o que aconteceu lá na festa de Pentecostes. O Espírito Santo ele foi derramado. O Espírito Santo, meus irmãos, ele é Deus. Ele não é uma força que atua, né? Tem aquele filme, né, Guerra nas Estrelas, Star Wars, que fala, a força esteja com você. O Espírito Santo não é uma força impessoal. O Espírito Santo é uma pessoa, ele tem sentimentos. É possível você, inclusive, entristecer o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. É o próprio Deus. E quando você se converte, você se esvazia de si mesmo e a pessoa do Espírito Santo, Deus Espírito Santo, ele enche a sua vida, ele enche o seu coração. E agora você passa a ter uma vida que agrade a Deus, né? Lá em Ezequiel, capítulo 37, né? Você se lembra dessa passagem, a passagem do Vale dos Ossos Secos? Se você quiser abrir a sua Bíblia para você conferir, Ezequiel 37, nós lemos que a mão do Senhor, versículo 1, Ezequiel 37, 1, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor, o Espírito Santo, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos.
E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos a superfície do vale, estavam sequíssimos. E então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Agora olha o versículo 7. Então profetizei segundo o que me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído e um barulho de ossos, e batiam contra ossos, e se ajuntaram osso ao seu osso. E lá no versículo 14, olha lá o 14: Porei em vós o meu Espírito, o Espírito Santo, e vivereis, e vos restabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Então, da mesma forma como o Espírito fez aqueles ossos secos se juntarem, formar carne, músculos, tendões, pele e voltarem à vida, é o Espírito Santo que nos dá a vida. É o Espírito Santo que converte pessoas, que dá vida espiritual. Por isso que Pedro antes era um homem e agora ele era um novo homem, uma nova criatura. Diferente. Lá em João 3, versículos 6 e 7, Jesus ele disse o seguinte a Nicodemos: O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Então, queridos irmãos, uma pessoa só pode ser convertida pelo Espírito Santo. A obra é de Deus. Foi o que a gente falou ontem no culto de ontem à noite. Você que não veio, você perdeu. Muitas pessoas pensam que ser batizado, fazer a sua profissão de fé, se tornar membro de uma igreja, está tudo certo. Estou salvo. Se eu morrer, eu vou para o céu. Sou membro da igreja. Só que isso não é salvação. A salvação quem dá é Deus. Deus escolheu antes da fundação do mundo. Cristo morreu. E o Espírito Santo, ele aplica, ele converte, ele dá nova vida. Mas, queridos irmãos, é possível que uma pessoa, um crente, seja salvo, mas não seja cheio do Espírito Santo. Ele tem o Espírito Santo, mas ele tem muito pouco. Você imagina o seu carro, a sua moto, o seu caminhão, que tem lá o marcador de combustível, e o marcador está lá na reserva. Ele tem combustível, mas está na reserva. Tem crente que é assim. Ele não está cheio, ele está na reserva. E lembra? Quanto menos Espírito Santo, mais eu me encho de mim mesmo. Mais eu me encho das coisas do mundo. Mais eu me encho das obras da carne. E quanto mais o ponteiro lá está mais cheio do Espírito Santo, mais eu me esvazio de mim mesmo, mais eu me esvazio das obras da carne, mais eu me esvazio do mundo do pecado. Abra sua Bíblia em Efésios 5,18. Olha lá, Efésios 5,18 diz o seguinte: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui o apóstolo Paulo ele faz uma comparação muito importante, né? Muito pertinente. Uma pessoa cheia de vinho, ou de qualquer outra bebida alcoólica, uma pessoa embriagada, ela não tem domínio de si mesma. Ela é dominada pelo álcool. Uma pessoa embriagada, queridos irmãos, ela tem as suas atitudes, as suas palavras, os seus pensamentos, as suas decisões, os seus sentimentos influenciados pelo álcool. É outra pessoa. É outra pessoa. Você sabe que a pessoa que costuma beber, uma pessoa alcoólatra, depois que ela bebe, ela se transforma, ela muda.
Tudo nela é influenciado pelo álcool. Por isso que Paulo diz aqui em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Sabe o que significa essa palavra dissolução na língua grega, a língua original do Novo Testamento? Desperdício. Uma pessoa que se embriaga, ela desperdiça a sua vida. É desperdício de tempo. Por quê? Porque quando ela se embriaga, ela não está sendo útil para si mesma, não está fazendo bem para si próprio e nem para os outros ao seu redor, né? Ele está desperdiçando a sua vida. Agora, o cristão, ao contrário do alcoólatra, ele é cheio do Espírito Santo. Então, uma pessoa que é alcoólatra, ela se enche de álcool. E o cristão, ele se enche do Espírito Santo. E enquanto o álcool domina a vida de um alcoólatra, decisões, palavras, pensamentos, atitudes, o Espírito Santo domina a vida do crente. Suas palavras, seus pensamentos, suas decisões, suas atitudes, né? Toda a sua vida é dominada pelo Espírito Santo. E aí é o contrário do desperdício. Ele é útil. Um crente que é cheio do Espírito Santo, ele se torna uma pessoa útil, útil no reino de Deus, útil, um instrumento útil nas mãos de Deus, um instrumento útil para as pessoas que estão ao seu redor. Mas isso não significa, meus irmãos, que uma pessoa cheia do Espírito Santo seja um boneco, um fantoche, uma marionete. O Espírito Santo pega você e faz você fazer as coisas e você como se fosse um boneco, não tivesse sentimentos. Não, o nosso raciocínio continua. Nós continuamos tendo os nossos próprios pensamentos. Mas, queridos irmãos, o Espírito Santo ele nos conduz a uma vida santa, porque o Espírito é santo, certo? O Espírito é santo, então o que o Espírito Santo vai fazer com você? Ele vai te conduzir a ser santo também. Lembra o que diz lá em Levítico e Pedro repetiu em 1 Pedro? Deus disse, sede santos, porque eu sou santo. O Espírito é santo, então ele te transforma numa pessoa santa, ele te santifica. E ser santo, irmãos, aqui nesta vida, não significa ser uma pessoa que não peca. Ser santo não é não ter pecado nenhum. Nós ainda somos pecadores, até a gente morrer a gente vai pecar. Mas ser santo significa ser separado deste mundo para o uso de Deus. Deus ele te tirou do mundo, tomou para ele e agora ele te usa. Você é um instrumento nas mãos dele, uma ferramenta nas mãos dele. Essa pessoa, que é cheia do Espírito Santo, ela deseja viver uma vida reta diante de Deus. O crente cheio do Espírito Santo, ele não quer pecado, ele não quer pecar, ele quer fazer a vontade de Deus. E quando ele peca, ele busca o arrependimento. Por isso que Pedro não pensou na sua própria segurança, por isso que Pedro não teve medo, por isso que Pedro não pensou na sua própria reputação e em agradar aquelas autoridades. Ao contrário daquele Pedro lá atrás, que teve medo de ser preso, de morrer e por isso negou Jesus. O cristão que não é cheio do Espírito Santo, ele vai ter medo. Medo de testemunhar de Jesus, medo de obedecer à palavra de Deus, medo do que as pessoas vão falar. O que vão... Não vou evangelizar, porque o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Vão rir de mim? A criança, o jovem, o adolescente que é cheio do Espírito Santo, que conhece a Jesus, ele não pode ter medo dos colegas. O que vão falar de mim? Vão rir de mim, vão zombar de mim. Pedro poderia ter pensado nisso, mas ele não pensou. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo e por isso ele teve coragem de falar. E quem é cheio do Espírito Santo, irmãos, vai manifestar o fruto do Espírito Santo. Abra a sua Bíblia de novo lá em Gálatas agora. Gálatas 5.
Versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, ou seja, o desejo da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, olha cá, aquilo que eu falei, o Espírito ele nos guia. Se sois guiados sobre o Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, queridos irmãos, veja que uma pessoa veja o que Paulo está dizendo aqui, que Espírito e carne são opostos. São coisas diferentes, não se misturam. E lembra que eu falei, é a atitude de primeiro se esvaziar para depois se encher. Do que a gente tem que se esvaziar? Das obras da carne. Se você olhar o versículo 19, 20 e 21, os versículos 19, 20 e 21, veja se estas coisas fazem parte da sua vida. Se algumas dessas coisas fazem parte da sua vida, as obras da carne. Se algumas delas ou todas elas fazem, você precisa abandonar. Para o quê? Versículo 22, você seja cheio do fruto do Espírito. Olha o versículo 24, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, as suas paixões e os seus desejos, concupiscências, desejos. Então você crucifica os seus desejos, as suas vontades, tudo isso que leva à morte. E olha o final do versículo 21. Quem pratica estas coisas não herdará o reino de Deus. Então, às vezes você pensa que você é um cristão, porque você fez profissão de fé, você foi batizado, você se tornou membro de uma igreja, mas você tem uma vida marcada por essas coisas, por essas obras da carne. Talvez você não vá para o céu, porque você ainda não se arrependeu disso, não se arrependeu dos pecados. E continua levando uma vida na carne. Por isso que Pedro ele vai pregar arrependimento. Jesus pregou arrependimento. Nós pregamos arrependimento. É abandonar o que é velho para que o novo entre, para que o Espírito Santo entre. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem o fruto do Espírito Santo. Um crente verdadeiro, olha lá o versículo 22, ele ama. Ele não tem amargura no seu coração, não tem ira, ele ama. Ele é uma pessoa feliz, alegre, ele tem paz no seu coração, longanimidade, benignidade, é uma pessoa bondosa, fiel, uma pessoa mansa. Você fica bravo à toa? Você fica bravo à toa? Nervoso à toa? O cristão verdadeiro não fica bravo à toa. Mas é uma pessoa mansa, domínio próprio. Lembra o alcoólatra, o embriagado? O embriagado não tem domínio próprio. A pessoa que é cheia do Espírito Santo tem. Ele se domina. Mas aí, acho que até agora talvez você tenha uma pergunta que talvez você queira me fazer, que é a seguinte. Tá bom, pastor, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Eu tenho que ser cheio do Espírito Santo, ok, mas como ser cheio do Espírito Santo? Como encher-se do Espírito Santo? Bom, lá em Efésios 5,18, que a gente já leu, Paulo ordenou, lembra? Enchei-vos do Espírito. Só que
A carta aos Efésios tem uma carta irmã, uma carta muito parecida. Vocês sabem qual é essa carta, né? Colossenses. Efésios e Colossenses são muito parecidas. E lá em Colossenses existe um texto paralelo a Efésios 5,18. Abra lá em Colossenses 3,16. Colossenses 3,16. Diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, para o apóstolo Paulo, meus irmãos, ser cheio do Espírito Santo e habitar ricamente a palavra de Cristo nos seus corações é a mesma coisa. Ou seja, como que eu me encho do Espírito Santo? Me enchendo da palavra. E qual vai ser a consequência? Olha Colossenses. Aliás, vamos para Efésios primeiro, Efésios 5. Olha lá. 5,18. Não vos embriagueis com vinho, mas encheis do Espírito Santo. Consequências. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando o coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Agora volta, fica com o seu dedo em Efésios e Colossenses. Então, você é cheio do Espírito Santo, você vai louvar ao Senhor, você vai cantar ao Senhor. Volta para Colossenses, o final do versículo, o final de 3,16. Louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. É a mesma coisa. Volta para Efésios, o que Paulo vai falar em seguida? As mulheres sejam submissas ao marido, o marido ama a esposa, os filhos, vê esse capítulo 6, obedeçam os pais não provoquem os filhos, né? Os servos obedeçam os senhores, né? Os patrões, né? Eles tratem bem os seus servos. Agora volta para Colossenses. As esposas, Colossenses 3,18. Esposa, submissa ao marido. Marido, amai a esposa. Filho, obedece pai. Pai, não irrite os filhos. Servos, obedecei o Senhor, o patrão. Né? E os senhores, capítulo 4, versículo 1. Tratem os servos com justiça. Então, se você é cheio do Espírito Santo, você é cheio da palavra de Deus e isso vai mudar a sua vida. Você vai louvar a Deus, você vai cantar louvores ao Senhor, você vai amar a sua esposa, você vai amar o seu marido, você vai amar seus filhos, você, filho, vai obedecer seu pai, você, empregado, você vai obedecer às ordens do seu chefe, do seu patrão, vai ser um bom empregado. Você que é patrão, você vai tratar com dignidade os seus empregados. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa que fica na igreja apenas levantando as mãos e cantando. Você vai cantar sim, mas você vai sair e na sua vida, lá na sua casa, no seu trabalho, você vai ser uma pessoa diferente. Então, ser cristão não é só você ficar sentado no banco da igreja. É você amar sua esposa, se sacrificar por ela, cuidar dela. É você, esposa, cuidar, amar o seu marido. É você, filho, criança que está aqui, jovem que está aqui, obedecer pai e mãe. Você, pai, você, mãe, educar seus filhos. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E você só consegue fazer isso quando a Bíblia, a palavra, habita ricamente no seu coração. Observe que Paulo, tanto em Efésios como em Colossenses, ele usa 2 adjetivos de quantidade. Cheio do Espírito Santo, ricamente, abundância. Essa palavra ricamente, aliás, na língua grega, significa exatamente isso, abundância. E para a palavra habitar ricamente nos nossos corações, meus irmãos, a gente precisa ler. Tem crente que só lê a Bíblia no culto.
Vai para casa, fecha a Bíblia, coloca lá em cima de algum móvel e ela fica a semana inteira. Não abre a Bíblia, não lê a Bíblia. Como é que vai ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor, um patrão melhor, um empregado melhor? Você que é pai, você às vezes reclama que seu filho é desobediente, mas você lê a Bíblia com seu filho? Você que é marido, às vezes reclama da sua esposa, mas você pega a sua esposa, senta com ela e lê a Bíblia com ela? Você às vezes fala assim, eu não consigo me livrar dessas tentações, desses pecados, eu não consigo ser uma pessoa melhor. Mas você abre a sua Bíblia, você lê, você medita, você estuda. Participa dos cultos, é assíduo aos cultos. Aprende a palavra. A gente vê isso na vida de servos do Senhor, que a Bíblia diz que eram cheios do Espírito Santo. Eles eram cheios da Bíblia. João Batista, Pedro, Estevão, Paulo, João, todos esses homens, o Novo Testamento nos diz que eles eram cheios do Espírito Santo. Só que quando eles abriam a boca, saía a Bíblia da boca deles. Eles transbordavam Bíblia. Você conhece a Bíblia? Você conhece a Bíblia? Quantas vezes você leu de capa a capa? Quantas vezes ou quantos versículos você sabe de cor? Quantas passagens da Bíblia marcaram a sua vida e você se lembra delas sempre quando alguma coisa acontece? Esse livro aqui, ele faz diferença na sua vida. Ele molda o seu caráter, ele molda o seu casamento, o seu trabalho. Você trabalha lá na sua profissão, na sua casa, de acordo com o que está aqui. Você educa seus filhos de acordo com o que está aqui. Você conduz o seu casamento de acordo com o que está aqui. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E voltando lá para Atos, queridos irmãos, nós vemos que Pedro, porque estava cheio do Espírito Santo, versículo 8, Atos 4, 8, ele disse, ele abriu a boca. E o que ele disse, a gente vai ver no domingo que vem. A resposta de Pedro, nós vamos ver no domingo que vem. Mas é incrível que quando as autoridades mandaram Pedro e João não falarem mais, olha lá em Atos 4 novamente. Atos 4, 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Eles ameaçaram. Eu não quero mais que vocês falem de Jesus. Olha a resposta de Pedro e João, versículo 19. Responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Porque Pedro e João eram cheios do Espírito Santo, a palavra habitava ricamente nos seus corações, eles eram cheios de Bíblia, eles eram pessoas diferentes. E porque eles eram pessoas diferentes, eles falavam. Nós não podemos ficar quietos. Então, primeiro, meu irmão, você tem que ter uma vida cheia do Espírito Santo. Seu casamento, sua família, seu trabalho. E aí você vai abrir a boca e falar de Deus, falar de Cristo. Porque senão vai ser hipocrisia, vai ser uma mentira. Se o seu vizinho sabe que você trata mal a sua esposa, como é que você vai evangelizar seu vizinho? Se o seu colega sabe que você é um mau empregado, chega atrasado, faz corpo mole, enrola,
como é que você vai pregar o evangelho para o seu colega? Se o seu colega de escola sabe que você cola na prova, que você é briguento, que você faz bagunça, como é que você vai falar de Jesus para o seu colega de escola? Então primeiro você é, para depois você falar. Então, queridos irmãos, que possamos nos encher do Espírito Santo. Leia a sua Bíblia, leia. Tenha paixão por esse livro. Tenha amor por esse livro. Nós temos a liberdade de ter todo ele nas nossas mãos. Nós temos o privilégio, todo ele na nossa língua portuguesa. Eu estava ouvindo um missionário essa semana, que talvez alguns conheçam, acredito que conheçam sim, reverendo Ronaldo Lidório, pastor da nossa igreja presbiteriana, ele é missionário. Hoje ele é missionário lá na Amazônia, entre os índios e também entre os ribeirinhos. E ele falou nessa semana uma coisa, que uma vez ele visitou uma comunidade na floresta amazônica de ribeirinhos. Os ribeirinhos são pessoas que moram próximo aos rios da Amazônia, vivem da pesca, geralmente, e vivem isolados, no meio da floresta. Tem lá uma comunidade, uma vila, no meio da floresta. Não são índios, eles não são indígenas, né? São ribeirinhos. Ronaldo Lidório foi lá visitar essa vila. E chegou lá e ele viu que tinha uma igreja lá. E ele perguntou, como é que vocês fazem? Eles falaram assim, olha, pastor, uma vez veio um missionário aqui e nos evangelizou e nós nos convertemos. Só que esse missionário, ele só tinha uma Bíblia. Ele só tinha uma Bíblia. Aí ele pegou essa Bíblia e entregou para a gente. Sabe o que a gente fez? A gente começou a rasgar as folhas. E para cada família a gente deu um pouquinho de folha. E a gente lê, e a gente troca depois com a outra família. E aquilo que a gente sabe, e aquilo que a gente sabe é por causa dessa Bíblia, para uma igreja inteira, uma Bíblia. Eles liam, com dificuldade, né? Pessoas muito simples, com pouco estudo, moram no meio da floresta, mas eles liam. E o reverendo Ronaldo Lidório, ele fala que eram pessoas muito crentes. Então, e você tem a sua Bíblia inteirinha, só sua. Muitos aqui têm mais de uma Bíblia, na minha casa tem mais de 10. Você tem aplicativo no celular de Bíblia. Quanta facilidade que a gente tem. E a gente deixa a Bíblia fechada. Como é que você vai querer ser cheio do Espírito Santo assim? Como é que você vai querer ser um marido, uma esposa, um filho, um pai, um profissional melhor assim? Então, encha-se de Bíblia, que assim você será cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem é o autor da Bíblia. O Espírito Santo, ele inspirou homens para escrever a Bíblia. Se você lê, uma última palavra que eu tenho para você. Pastor, eu leio, mas não entendo. Sabe o que você tem que fazer? Eu vou te ensinar. Antes de você ler a sua Bíblia na sua casa, ore e fala, Senhor, que o teu Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, que inspirou os homens para escreverem a Bíblia, que o teu Espírito Santo abra o meu entendimento para eu poder compreender, para eu poder entender. Ele vai abrir o seu entendimento. Ou na hora, ou através de outras pessoas. Existem livros que podem te ajudar. Existem irmãos que podem te ajudar. Se você não entendeu alguma coisa na Bíblia, procure um outro irmão, procure um presbítero, procure um pastor. Pastor, eu estava na minha casa, eu estava lendo isso daqui, eu não entendi, me explica. Alguns aqui já fizeram isso. Mandaram mensagem para mim, pastor, eu estava lendo isso, eu não entendi, me explica. E a gente explica.
A gente está aqui exatamente para isso, para ensinar. E quanto mais você lê a sua Bíblia, mais você entender a sua Bíblia, mais cheio do Espírito Santo você vai ser. Uma melhor pessoa na sua casa, no seu trabalho, na sociedade, você será. E você assim também vai poder testemunhar o Evangelho, testemunhar Cristo Jesus para a glória dele. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.